E aí galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui às aulas de realimentação de amplificadores, né? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre análise sistemática de amplificadores e analisamos também o amplificador série paralelo, que a gente viu que é um amplificador de tensão para tensão, né? A gente vai começar agora a falar dos outros tipos de amplificadores que a gente pode fazer com as nossas realimentações, e o assunto de hoje é o amplificador de corrente, né? Que é também chamado de amplificador paralelo série, que é o dual do amplificador de tensão que a gente estudou na aula anterior. Beleza? Então, só para lembrar, a gente está aqui fazendo uma análise inicialmente usando esses diagramas de bloco só para entender mais ou menos como que a gente poderia fazer. O que eu quero? Eu quero ter um amplificador de corrente, ou seja, ele vai receber uma corrente na sua entrada e eu vou ter uma corrente na minha saída. É isso que eu quero controlar, né? Então vamos pensar. Por que ele é um amplificador paralelo série? Porque eu preciso medir uma corrente na saída do meu circuito. E a medição de corrente se dá colocando um elemento em série com aquela corrente, né? Assim que a gente faz com um perímetro, por exemplo. Então, por isso que ele é na saída um circuito com medição em série. Já se eu quero alterar a minha corrente de entrada do meu amplificador em si, do meu amplificador básico, né, tendo uma fonte do modelo Norton fornecendo o sinal para o meu circuito, se eu colocar um elemento em série com a fonte de corrente, não vai fazer diferença, porque a corrente corre em série, né? Então, se eu quero alterar a corrente de entrada, eu preciso colocar um elemento que injeta a corrente na minha entrada em paralelo com a corrente da fonte de entrada, né? E então eu atuo no meu circuito de entrada com um elemento em paralelo com o meu sinal de fonte. Beleza? Então por isso ele é um amplificador série paralelo, e um diagrama simplificado é esse que está mostrado aí. Beleza? Bom, o que a gente quer aqui? Os princípios são os mesmos lá da análise sistemática do amplificador série paralelo que a gente já discutiu, né? Eu quero o quê? Eu quero modelar esse circuito, né? Identificar qual que é o circuito de realimentação, qual que é o circuito A, né, que é o circuito de malha aberta, e aí fazer as contas, né? Eu também faço algumas deduções que eu vou mostrar daqui a pouco a partir de uma análise idealizada, né? Então eu imagino um feedback idealizado, levanto algumas equações, depois eu faço o que? Eu modelo o meu feedback real por um quadripolo. Aqui é um exemplo desse quadripolo simplificado para análise de amplificadores, né? De novo, eu tenho ali um resistor R11, um resistor R22, né, e o beta, que é o ganho de alimentação, afetando o meu circuito. Eu só vou chamar a atenção do seguinte, né? Notem o sentido das correntes, né? A corrente de carga ela tem que entrar no meu circuito de realimentação, e a corrente de entrada, na corrente de feedback, né, o IF, ele também entra, tá? Isso é importante na hora de definir o valor do beta, porque se a gente desenhar errado, interpretar isso errado, na hora de calcular o ganho de malha A beta, você pode, por causa de erro de conta, encontrar um A beta negativo, e A beta negativo indica uma realimentação positiva. Então, muita atenção no sentido dessas duas correntes nesta modelagem, beleza? Tá, uma vez falado isso, eu também tenho um R11, um R22 que eu tenho que calcular, né? Como é que é o procedimento aqui, gente? Então, é o seguinte, eu de novo, né, para fazer a minha análise sistemática, eu vou incorporar no meu modelo A, né, no meu circuito A, todas as impedâncias externas ao meu amplificador em si. Então vou incorporar a impedância de fonte, o resistor R11, o resistor R22 da realimentação e a impedância de carga, beleza? Vou jogar isso tudo dentro do amplificador básico, chamar aqui de amplificador A, vou pegar a minha malha de realimentação e vou modelar ela de acordo com esse desenho aqui do lado, né? Como que eu vou fazer isso? Qual que é o procedimento? Se eu quero olhar o resistor R11, né, aqui, eu faço o seguinte, eu deixo o terminal 2 em aberto, né? E com isso, para quê, né? Com isso a corrente IO nessa modelagem dá zero, porque o circuito está em aberto, fazendo com que o beta IO dê zero, e eu consigo efetivamente enxergar o R11. Se eu quero ver agora o resistor R22, eu vou olhar aqui no terminal 2, eu vou curto-circuitar, como vocês podem ver aqui, ó, curto-circuitar o terminal 1, né? E aí eu vou enxergar o valor da resistência R22, beleza? E aí é o seguinte, se vocês compararem com um amplificador série paralelo, é exatamente o contrário,
né? No amplificador série paralelo, quando eu quero levantar o resistor R11, eu curto-circuito o terminal 2 e olho pelo terminal 1. Quando eu quero levantar o resistor R22, eu olho para o terminal 2 e deixo o terminal 1 aberto. Percebem que inverte? E aí é um padrão que ele funciona para todos os tipos de amplificadores. É uma receita de bolo que simplifica muito para não ficar decorando essa configuração para cada amplificador. Eu penso o seguinte, olha, só para a gente entender. Imagina que eu tenho aqui um quadripolo, não importa quem é 1, quem é 2, e eu tenho, por exemplo, um terminal série e um terminal paralelo. Se eu quiser olhar a impedância equivalente do terminal série, eu vou curto-circuitar o terminal paralelo, beleza? Se por outro lado eu quero olhar a resistência equivalente do terminal paralelo, eu deixo o terminal série em aberto, beleza? E aí vocês podem ver que se o meu amplificador for série paralelo, é exatamente isso. Se ele for paralelo série, eu só inverto a ordem de quem que é o terminal 1 e quem que é o terminal 2, né? Se você usar essa receita de bolo, por exemplo, se você for analisar mais para frente um amplificador série, né? Como que a gente faria? Vou olhar aqui a resistência R1, o outro terminal é série. Se o outro terminal é série, eu vou deixar em aberto. Se eu vou olhar aqui o resistor R22, eu vou ver o seguinte: o outro terminal é o quê? É série também, vou deixar em aberto. Num paralelo, por exemplo, vou olhar o resistor R11, né? O outro lado é o quê? Paralelo, então o outro lado é o curto-circuito. Ah não, agora eu vou ver o resistor R22. Eu vou dar uma olhada em quê? O outro lado é o quê? Paralelo também, então curto-circuito, né? E assim por diante. Então, usando essa receita de bolo, eu não preciso ficar me preocupando em qual que é a configuração que eu tenho que seguir, né? Então, só preciso saber quais são os terminais, se ele é série ou paralelo, e aí eu vejo, na hora que eu vou analisar um terminal, o que o outro terminal é. Se ele for série, eu deixo aberto; se ele for paralelo, eu curto-circuito. Basicamente isso, beleza? Eu acho que isso simplifica demais a análise. Voltando aqui então. Então, eu vou de novo pegar a realimentação, vou fazer essas análises, levantar quem que é R11, quem que é R22, né? Vou calcular o beta. Neste caso aqui do amplificador paralelo série, o beta nada mais é do que IF sobre IO, respeitando esses sentidos, beleza, gente? Ou seja, eu aplico uma corrente IO e calculo a corrente de entrada ali do circuito. Lembrando, como é que eu vou calcular essa corrente IF aqui, né? Eu não posso deixar esse terminal em aberto não, tá? Porque senão não tem como circular IF. Percebam por esse diagrama aqui que na hora de fazer o cálculo do ganho beta, o terminal 1 está curto-circuitado, né? Isso é óbvio, né? Se eu preciso analisar uma corrente, eu tenho que dar sentido para essa corrente, um caminho para circular, beleza? Bom, uma vez feito isso, eu vou calcular no meu circuito, né, tanto os parâmetros de realimentação quanto os parâmetros do circuito A, né, que são o ganho de corrente, a resistência de entrada e a resistência de saída. E como é que eu vou calcular, depois de fazer isso tudo, as resistências de entrada e saída em malha fechada? É só pensar o seguinte: esse circuito é um amplificador de corrente. Então, o que o amplificador de corrente pede para a gente? A questão da resistência de entrada, eu quero que essa resistência de entrada seja o mais baixo possível, para ele absorver a maior corrente possível. Então, na hora que a gente faz a matemática, a gente vai ver o seguinte: a resistência de entrada em malha fechada, que eu tinha errado o índice, né? Vai ser o quê? A resistência de entrada do circuito A dividido pela quantidade de realimentação, né? Já a resistência de saída de uma fonte de corrente, né, que seria esse amplificador, eu quero que ela seja muito alta, né? O modelo ideal tem uma resistência de saída muito alta, para que toda a corrente que o amplificador fornece vá para a carga. Então, a resistência de saída aqui desse circuito, ele já é o seguinte, né, em malha fechada, é a resistência de saída do circuito A multiplicado pela quantidade de realimentação. Beleza? Então, isso aqui é a forma de eu converter os parâmetros que eu levanto no meu circuito A para o meu circuito malha fechada. E de novo, depois que eu fizer isso, eu tenho que retirar a influência da resistência de fonte e da resistência de carga do meu circuito. Então percebam que depois de calcular o RF, o Rin vai ser o inverso de 1 sobre RF menos 1 sobre RS, porque o comentado é paralelo, eu tenho que fazer uma matemática paralela, né? E como a saída é série, eu vou pegar a resistência de malha fechada e tirar a resistência de carga, eu vou encontrar a resistência de saída em malha fechada do amplificador em si.
Beleza? Eu só vou chamar atenção para uma coisa que é muito importante, né? Como a modelagem aqui inicialmente considera um circuito ideal, assim como a gente fez lá no amplificador série paralelo, né? E o ideal seria uma carga zero aqui, ó. Na hora que eu vou calcular a resistência de saída, pode dar uma confusão, porque olha só, eu tenho um loop fechado aqui no meu modelo. E vou lembrar que o que eu fiz na prática? Eu peguei essa resistência, eu peguei essa resistência que tem aqui e joguei aqui para dentro, né? Então meu loop continua fechado, bonitinho aqui, né? Então na hora de calcular a impedância de saída, isso pode dar muita confusão. Eu acho interessante a gente fazer um exercício para isso. É que eu tenho que abrir esse loop aqui, olha. Esse loop tem que ser aberto em algum lugar e aí eu vou inserir um elemento para calcular essa impedância. Isso pode gerar uma confusão, não é tão óbvio, não é tão simples, tá? A priori, para interpretar isso. Mas é só uma chamada de atenção de como é que a gente analisa isso, beleza? Então é isso, a teoria é mais ou menos essa. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, né? Se vocês acharam confuso, entre em contato comigo, né, para a gente tirar as dúvidas. E para sanar isso, qualquer dúvida, né, eu peguei aqui um exercício do Cedra e a gente vai resolver ele agora, beleza? Então o circuito que a gente vai resolver é esse aqui. Ele é um amplificador também de 2 estágios, que eu tenho um gate comum na entrada e um fonte comum na saída, beleza? A gente sabe que ele é um amplificador paralelo sério, mas eu já vou discutir um pouquinho sobre a identificação da realimentação, porque como eu tinha comentado, eu acho esse um dos temas mais confusos dessa parte da matéria. Beleza? Então, o que eu tenho que lembrar? Eu quero ver como que eu estou amostrando o meu sinal de saída e como que eu estou afetando o meu sinal de entrada. Uma coisa que é muito importante, não se atenham ao tipo de fonte que eu tenho na entrada. Isso confunde muita gente. Às vezes eu posso montar o meu circuito, né, com uma fonte com o modelo TVNAM, né, e as pessoas olham a tensão na entrada e entendem que aquilo é um amplificador de tensão na entrada, um amplificador série na entrada. Isso não é 100% verdade. Você tem que pensar como que eu estou definindo o meu sinal de entrada. Então, como é que a gente identifica isso? Então, a primeira pergunta, como que eu meço a minha saída? Você pode ter duas possibilidades. A primeira é, você está medindo a tensão, e aí você teria que ter algum tipo de divisor de tensão na jogada, ou você está medindo a sua corrente. Como que eu meço corrente em um circuito prático, né? Eu não vou botar um amperímetro, não faz sentido, né? Eu tenho que botar um elemento que converta essa corrente em alguma coisa que eu possa utilizar. E normalmente em amplificadores, essa conversão é feita usando o que a gente chama de resistor shunt. O nome shunt é uma confusão, porque quando eu falo de resistor shunt, eu estou falando de um resistor colocado em série com a minha corrente para eu poder fazer a medição dela, mas também o nome shunt significa paralelo, né, em inglês. E aí eu sei que isso vai dar uma confusão na cabeça das pessoas, mas não fui eu que inventei o nome, né? Olha, vamos dar uma olhada no RM, tá? Percebam o seguinte, eu tenho aqui o meu amplificador, né? A saída dele está aqui no dreno, né? Ele tem um resistor aqui que, no caso, né, pelo nome fica claro, mas né, é um resistor de carga. E eu estou colocando alguém em série com a minha carga. Se esse elemento está em série, ele só pode estar medindo corrente. Beleza? Tá. Então, estou medindo corrente significa que a minha medição é série, uma medição de corrente. E agora eu tenho que definir o seguinte, como que essa corrente, que no final das contas vai me produzir uma tensão, vou chamar de VM aqui, né, tensão no resistor RM, vai influenciar na minha entrada, beleza? Isso é um pouco complicado, porque tem várias formas de trabalhar, mas um jeito interessante é pensar o seguinte, toda a teoria que a gente viu até agora é baseada em quadripolos, né? Onde estão os terminais do meu quadripolo? Né? Pensando que a minha realimentação ela tem 4 terminais, né? Olha. Bom, no lado da saída, este terminal está no terra, e esse terminal aqui, vou chamar de terminal A, é esse terminal aqui, beleza? Do lado da minha entrada, eu tenho esse ponto, que eu vou chamar de B, e ficou faltando aqui no visual onde está o meu segundo terminal. Por quê? Porque ele também é o terra. Então percebam que é como se eu tivesse aqui, ó, um outro terminal conectado no terra. E eu tenho que ver, tá, e minha fonte? Ela também pode ser vista como um bloquinho, né, com 2 terminais.
Então aqui seria também esse bloquinho, beleza? Então um terminal eu vou chamar de terminal C aqui, que está conectado no B. Fisicamente dá para ver isso, né? Que está conectado no B. E o outro terminal está onde? A mesma coisa, é um terminal que está conectado no terra, né? Você não tem ninguém apontando. Então percebam que a conexão do source, né, da fonte, com a realimentação está em paralelo. Eu conectei tanto o ponto C no ponto B, quanto os dois terras. Beleza? É um jeito de enxergar. Então, eu tenho uma conexão na entrada que é paralelo. E se minha conexão na entrada é paralela, eu só posso ter um amplificador de entrada em corrente. Beleza? Espero que tenha sido claro, tem várias formas de enxergar. Eu acho que para esse exercício essa é a mais simples. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? O procedimento é o mesmo. Eu tenho que identificar a minha realimentação, a gente já discutiu isso agora. Essa é a minha realimentação, uma realimentação paralelo série. Eu tenho que levantar ganho, R1 e R22. Então, eu vou desenhar esse camarada aqui separadamente. RF, RM. Né? Então, primeira coisa, vamos calcular ganho. Lembrando o sentido das correntes. Aqui está o meu IO, estou assumindo que eu estou injetando uma corrente IO aqui. Eu vou curto-circuitar o meu lado 1 e vou calcular uma corrente IF entrando. Né? Tem que ser sempre assim. Beleza? Então, neste caso aqui, o meu beta é o divisor de corrente. Não, percebam o seguinte, tem que ter um menos aqui, porque o IF está entrando e o meu IO também, né? Então tem que ter um menos. Então o IF é quem? Né? Só lembrando aqui. IF é quem? Vai ser menos a resistência que não me interessa, dividido pela soma das resistências. Um divisor de corrente. Beleza? Se eu pegar ali valores, né? Vai dar menos 10K sobre 100K menos 0,1. O Cedra gosta desse número, né? Várias vezes aparece. Joia? Esse é o nosso beta. E aí vamos ver quem que é R11. Lembrando, eu vou analisar R11 aqui. Eu vou ver o segundo terminal aqui, ele é série, significa que eu vou deixar ele aberto. Beleza? Então, a minha impedância seria RF mais RM, que é igual a 100K. Já o R22 eu vou enxergar daqui. Né? Então, o meu segundo lado aqui, meu lado 1, ele é paralelo, eu vou curto-circuitá-lo, né? Vai ficar muito parecido com isso aqui. Então, eu vou ver que a minha impedância R22 é RF em paralelo com RM, que vai dar 9 kΩ. Beleza? Então é isso aí. Bom, uma vez feito isso, eu posso agora desenhar o diagrama de pequenos sinais desse circuito. Como eu já tenho aqui os parâmetros, eu não preciso fazer uma análise de polarização. É mais simples, né? Só lembrando que esse VG é corrente contínua, então em pequenos sinais vai dar um terra aqui. Então vamos desenhar esse circuito em pequenos sinais, já abrindo a realimentação. Então vai dar isso aqui. Só vou chamar a atenção que no caso do transistor Q2, eu dei uma quebrada no desenho só por causa do espaço aqui mesmo, beleza? Fiz uma pequena redesenhada. Lembrando aqui, que talvez não fique óbvio, que como é um MOSFET, aqui vale 0. Não posso esquecer disso, né? Que essa corrente ali vale 0. Bacana? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que definir quanto que vale I1. Vou chamar esse nó aqui de cima de VO1, né? Tem que definir quanto que vale I2 e por fim quanto que vale IO. Percebam algumas coisas, né? Primeira observação, IO é igual a I2, né? Não depende muito dos valores de carga aqui, beleza? Outra questão. Além disso, eu quero saber quem que é RI e quem que é o RO. Aí eu vou de novo lembrar que depois eu tenho que quebrar a cabeça de como é que eu vou fazer essa abertura aqui. Joia? E além disso, eu quero saber quem que é o ganho A, que é igual a IO sobre IS. Então, esse é o meu desafio. É isso que eu tenho que fazer agora. Então, a primeira coisa que eu sugeriria é calcular a resistência de entrada. Tá? Então, eu vou redesenhar aqui esse circuito de entrada, talvez fique mais óbvio.
né? Então, na prática eu tenho aquilo ali, né? Eu tenho dois resistores em paralelo, eu quero saber quem que é a resistência de entrada. Eu acho que fica bem claro que a resistência de entrada desse circuito nada mais é do que R11 em paralelo com 1 sobre GM, beleza? Isso aqui vai dar o quê? 199,6 ohms, beleza? Que é basicamente igual a 1 sobre GM, tá? Beleza. No caso de RO, olha só, o que a gente tem que fazer? Né? RO, como eu falei, é um pouco confuso porque eu tenho que abrir esse circuito aqui, tá? Mas vamos fazer o caminho. Primeira coisa, eu tenho que abrir a minha fonte de entrada. Neste caso, se eu abrir essa fonte de entrada, a corrente 1 só pode ser zero, porque não tem como ninguém definir nada ali. A corrente I1 sendo zero, a tensão VO1 também vai ser zero, né? Se a tensão VO1 for zero, a corrente I2 também vai ser zero, fazendo com que essa fonte de corrente abra. Vocês já podem falar o seguinte, olha, esse circuito então se torna alguma coisa como isso aqui. RL, R22, eu tenho que abrir um bloco aqui no meio, né? Eu posso inserir, por exemplo, uma fonte de corrente aqui no meio, um X, e calcular quanto que vale a tensão Vx aqui, né? Seria o mesmo processo. Qual que é o problema? Meu circuito está aberto, né? Não tem para onde ir corrente. Logo, qual é a conclusão? Que meu RO, neste exemplo, é infinito. Vai ser sempre infinito? Não. Por que não? Porque se eu posso ter, dependendo se eu quiser levar em consideração, eu poderia ter a resistência RO do meu transistor. Eu estaria aqui em paralelo. E neste caso, se a minha resistência RO fosse considerada, ela iria entrar aqui, ó. E aí sim, na hora que eu abrisse esse circuito e colocasse uma fonte de corrente, eu teria um loop de corrente para considerar. E aí neste exemplo, né, não é o caso do exercício em si, neste exemplo o meu RO seria essa série toda, seria R22 mais RO mais RL, beleza? E aí é um outro tipo de situação, tá bom? Mas é só para falar que existe. Então, o que nos interessa dessa primeira análise é isso aqui. Nós sabemos agora as minhas impedâncias do circuito A. Falta o quê? Falta calcular ganho, beleza? Então vamos por partes. Vamos calcular primeiro quanto que vale I1, depois quanto que vale VO1 e por fim quanto que vale I2. E aí fica claro que O é igual a I2, né? Pelo circuito. Joia. Então eu vou aproveitar aqui e vou desenhar o circuito de entrada novamente, né? Eu tenho aqui o IS, eu tenho o R11 e eu tenho 1 sobre GM, beleza? Onde a corrente 1, se a gente for ver o sentido, está aqui. Perceba que eu tenho um divisor de corrente. Logo, I1 tem que ser igual a menos IS, pelo sentido, né? Vezes R11 dividido por R11 mais 1 sobre GM. Depois a gente substitui valores, beleza? Agora, I1 passa aqui na resistência RD. Lembrando novamente que essa corrente aqui é zero, porque o meu circuito ali, Q2, é um MOSFET. Ou seja, VO1 é o que? É menos, por causa do sentido da corrente, e 1 vezes RD. Né? Então, VO1 vai nos dar, o menos com menos vai cancelar, RD, R11 sobre R11, mais 1 sobre GM, vezes IS. E por fim, quem que é I2? I2 é a corrente que passa no resistor 1 sobre GM. E esse resistor 1 sobre GM aqui tem uma tensão VO1 sobre ele. Né? Logo, sim, também por causa do sentido da corrente, eu tenho um menos ali, mas é igual a VO1 sobre 1 sobre GM. Né? Substituindo valores novamente, ou seja, sabendo que I2 é igual a IO, né? Eu tenho um menos novamente, GM, RD, R11 sobre R11 mais 1 sobre GM vezes IS. E aí, por fim, o meu ganho A é esse termo todo aí. Então vai dar menos GM RD R11 sobre R11 mais 1 sobre GM. Beleza? Substituindo valores, isso vai dar o quê? Menos 99,8 volts por volt. Beleza? Então esse é o nosso ganho de malha aberta. Tá joia? Então a gente tem esses valores todos
E agora a gente pode calcular os valores em malha fechada, tá bom? Então a primeira parte é de calcular quanto que é a quantidade de realimentação, 1 mais a beta. Notem o seguinte, né? Só lembrar que o beta deu menos 0,1, né? Olha só, o beta é negativo e o A é negativo, né? Quando eu multiplico os dois, eu vou ter uma quantidade de realimentação que é positiva. Lembrando que eu tenho, então, uma realimentação negativa, beleza? Se eu tivesse feito a minha definição da minha realimentação, né, o sentido da corrente F e da corrente O de forma errada, eu aqui encontraria uma coisa muito estranha, beleza? Mas fazendo as contas aqui, minha quantidade de alimentação é 10,98. Também não é um valor muito alto, mas ok. Né? Com isso eu tenho o quê? Que meu ganho em malha fechada, ele é A sobre 1 mais A beta. Beleza? Isso vai dar o quê? Menos 9,09 volts por volt. Beleza? O meu AF ideal, né, só para a gente verificar, que é aproximadamente 1 sobre beta, era para dar menos 10. Né? Então a gente tem um erro aqui bem pequenininho, né, entre eles, não estão de uns 10%. Tranquilo? Ah, mas o ganho do negativo. Nenhum problema. Significa que para uma corrente que eu estou injetando aqui na entrada, na prática minha corrente vai subir na saída. Só isso. Problema nenhum. Agora, quanto que vale a minha resistência de entrada em malha fechada? A minha resistência de entrada em malha fechada seria o meu RI dividido por 1 mais A beta. Né? Então vai dar o quê? 18,18 ohms. Beleza? E minha resistência de entrada real, como eu não tenho impedância da fonte, essa aqui também vai ser a minha Rin. Beleza? E a minha resistência de saída em malha fechada? É a resistência de saída calculada multiplicada pela quantidade de realimentação. Neste exemplo aqui vai dar infinito. Beleza? Agora, relembrando, se eu pudesse colocar aqui a impedância RO2, esse camarada aqui seria algo diferente, seria RL mais R22 mais RO2, né? E aí sim eu teria um valor. Né? E aí eu poderia de novo escrever o ROut, né? Neste exemplo aqui o ROut vai ser igual ao ROF, que é infinito, né? Mas se eu tivesse algo desse tipo aqui, né, eu teria que pegar o ROF e tirar de RL, beleza? Só para relembrar o processo. E aí está, gente. A gente fez aqui a análise aqui no amplificador. E no amplificador paralelo série. Desculpem aqui, agora que eu percebi que aqui está errado. Paralelo série. Né? E o procedimento é esse. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou chamar a atenção novamente, né, que o grande desafio na prática é você identificar ali qual que é a realimentação. A partir disso é uma análise tradicional de amplificadores, né? Não tem muito mistério não. Bacana? Então na próxima aula a gente vai começar a discutir os outros, né, que é o série-série e o paralelo-paralelo. Beleza? Então um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.